Olá, Pythonistas! Muito boa tarde para mais uma sessão. Vamos, né? Para mais uma sessão de uma palestra incrível. Vamos lá. Primeiramente, meu nome é Cadídia. Eu, me autodescrevendo, sou uma pessoa de cor parda. Tenho cabelos castanhos na altura do ombro. Estou no meu quarto, né? Atrás de mim tem uma parede verde com um quadro pendurado nas cores vermelho, azul, amarelo, branco. Bem, vamos lá. Apoiando, como ação apoiadora, né? Nós estamos aqui com uma ONG chamada Mães da Favela. Então, existe um QR Code aqui na tela, e essa representação, em termos de código, é a possibilidade de você fazer uma doação, que te liga lá para o Eventbrite. Então, quem puder colaborar, por favor, nos dê essa força, né? Bem, hoje nós estamos aqui com a Lelê Facundo Passos. A Lelê Facundo Passos é uma graduanda em Ciência da Computação. Olha a representação da universidade aí, ó. O curso Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela é membro do PyLadies e da OpenDF UFCG. Então, ela é apaixonada por tecnologia na educação, open source e fotografia. A palestra dela está intitulada como Sucata Eletrônica e seu potencial educacional. Lelê, é com você. Uma ótima palestra. Olá, gente. Muito boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Minha primeira vez palestrando e eu não poderia estar mais feliz. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Me chamo Yeli Passos, eu sou graduanda em Ciências da Computação pela UFCG, sou membro do capítulo paraibano das PyLadies, também sou membro da OpenDev UFCG, que é uma comunidade que visa incentivar a cultura open source, e atualmente eu faço parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento no LSD, que é o Laboratório de Sistemas Distribuídos na UFCG, na parte de desenvolvimento web. E, gente, eu não estaria aqui, né, se eu não fosse apaixonada por tecnologia na educação. O tema da palestra é o potencial da sucata tecnológica na educação, mas antes de começar a falar sobre a sucata tecnológica propriamente dita, é importante que fiquem claros alguns conceitos. Por exemplo, quando a gente está falando da utilização de material para a educação, o termo que nos vem à cabeça é justamente o material concreto. Mesmo que não sendo com esse nome, nós todos já utilizamos o material concreto na educação. É algo inerente na educação do ser humano. Então, a gente lembra do ábaco, do material dourado no ensino da matemática, a gente lembra do Lego no ensino da robótica, a gente lembra da computação desplugada, em que a gente se utiliza de vários materiais para ensinar, por exemplo, que são números binários ou uma operação lógica, e a gente esquece de uma coisa muito importante, a sucata tecnológica, a sucata eletrônica. Por que a gente não se utiliza dessas sucatas para ensinar da mesma forma que a gente usa o material concreto? Principalmente para quem trabalha na educação, mais voltada para a área da computação, da tecnologia, nós temos aí um arsenal de materiais que podem muito bem ser utilizados e que, na maioria das vezes, são invisíveis aos nossos olhos. Então, já faz parte do nosso dia a dia ter máquinas esquecidas por aí. Aquela impressorinha ali esquecida no trabalho, aquele PC encardidinho, encostadinho. Encardido não, off-white. E por que não utilizar disso, esses componentes? Por que a gente não abre aquele computador e tira o que tem dentro para utilizar com outra finalidade? Base teórica não falta para isso. A gente tem o construtivismo e o construcionismo, que são duas teorias psicológicas educacionais que têm sido influenciadas uma pela outra. O construtivismo ele foi fundado por Piaget, enquanto o construcionismo foi fundado por Papert. Ambos acreditavam que o conhecimento, no contexto principalmente de educação infantil, é criado pela criança no processo de interagir com o mundo ao redor. E eles incentivavam aí essa aprendizagem criativa. Então, o construtivismo educacional foi criado pelo cientista suíço Jean Piaget. Ele foi biólogo e dedicou a vida inteira a observar de forma científica o processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, particularmente a criança. E é uma teoria que explica que o conhecimento não é transmitido, e sim construído ao longo do tempo. Já no construcionismo, criado por Papert, foi inspirado no construtivismo.
A influência de Piaget o levou a estudar como a computação poderia ajudar na educação. E mais que isso, revolucionar a forma que as crianças aprendem. Então, segundo a teoria, o aprendizado ele ocorre pelo processo de fazer, de colocar a mão na massa. É o aprender fazendo e pensar sobre o que se está fazendo. Ele foi um pioneiro ao considerar o uso do computador como uma ferramenta educacional. Imagina como deve ter sido doido quando Papert propôs que as crianças utilizassem computadores. A gente está falando aí da década de 60, 70, quando os computadores nem faziam parte da vida do cidadão comum. Quem dirá de uma criança? Ele propôs que elas programassem para aprender conceitos de matemática e exercitar a criatividade e a inovação. Ele foi o criador do Logo, a primeira linguagem de programação para crianças, e lançou aí as bases da robótica educacional. O Logo, gente, é aquela linguagem de programação da tartaruguinha, não sei se todos tiveram contato já com ela. E ainda sobre Papert, em 95, houve um encontro histórico dele com o nosso patrono da educação, Paulo Freire. Ambos são defensores da educação enquanto alavanca. Os vídeos estão disponíveis no YouTube e vale muito a pena ver. Fica aí a recomendação para vocês. Nós sabemos hoje que a tecnologia continua revolucionando as formas de ensino e aprendizagem, e até hoje temos pessoas influenciadas por essas teorias, né, construcionistas e construtivistas. Mitchell Resnick, ele é diretor do Media Lab do MIT, que inclusive Papert foi um dos fundadores. Ele criou o Scratch, que é uma linguagem com que a gente consegue fazer animações, jogos, sem precisar de conhecimentos prévios sobre o assunto. Então, fortemente influenciado e membro do mesmo laboratório, do mesmo grupo, do MIT. Então, vamos lembrar aqui uma coisa muito interessante. Acho que todo mundo lembra, todo mundo que começou aí na parte de computação lembra a lei de Moore. O que é que diz a lei de Moore? Que a cada 18 meses o número de transistores vai dobrar. Então, a gente observa que com a aplicação da lei de Moore, a gente tem muito resíduo tecnológico sobrando. E eu estou falando da lei de Moore, mas a gente sabe que a tecnologia vem evoluindo a passos muito largos. E o que era atual ontem, hoje já está obsoleto. E quando eu digo que alguma coisa está obsoleta, ele está se tornando sucata. Então, com o passar do tempo, vai ser mais uma daquelas maquininhas encostadas ou até mesmo descartadas, sabe-se lá de que forma, né? Então, vamos transformar esse material para a educação? Falando nisso, aqui em casa nós fazemos exatamente isso. Nós pegamos nossos velhinhos, né, nossos computadores velhinhos, impressoras antigas, e meus pais são professores, então eles se aproveitaram dessa oportunidade para mostrar coisas muito antigas aos alunos dele. E o que é que acontece? Aqui em casa tem coisas que muita gente nunca viu, e eu, enquanto estudante, né, da área, quando eu vi, eu fiquei deslumbrada, como, por exemplo, quem já viu um cartão perfurado, né? Uma fita perfurada, né? E que tal essa fita magnética enorme? Mas calma que tem uma menorzinha, certo? Isso aqui não é nem de computação, mas já dá aqui para a gente mostrar um pouquinho. É uma fita cassete. Eu soube, né? Eu não sou da época da fita cassete, que uma pessoa coloca aqui uma caneta, né? E fica rodando para passar as músicas, mostrando o quê? A parte sequencial, de armazenamento sequencial de dados, né? Então, continuemos. Temos também aqui os disquetes, certo? Eu soube que uma das coisas mais importantes para se fazer quando você entrava no curso de tecnologia algumas décadas atrás era comprar um caderno de capa dura. Por quê? Para colocar o disquete dentro. Como ele é flexível, olha. Imagina aí perder seus preciosos 180 KB de dados. Aí, claro, aumentou-se, né, a capacidade de armazenamento e diminuiu-se, né, o tamanho. Então, a gente tem aqui um disquete menor de 260 KB.
Aí a gente tem aqui, né, mais uma evolução, o disquetinho duro. Então não precisa aí guardar no caderno de capa dura. Aí a gente aqui tem ainda uma coisa bem especial assim, que na época não fez muito sucesso, que era caro, o Zip Disk. E agora, mais perto da gente, a gente tem, por exemplo, um pendrive daqueles antigões. Acho que aqui não tem nem questão de mega. Eu não estou achando a referência de dados dele. Mas então, se a gente pegar isso tudo e começar a mostrar para vocês como essa coisa toda evoluiu em termos de armazenamento de dados e as novas tecnologias que foram surgindo, não só em termos de armazenamento, mas também de disponibilização, porque aí, por exemplo, quando era usado o Zip Disk, por que ele era necessário? Tinha internet na época? Tinha, mas não dava para mandar arquivos maiores, então havia aí a necessidade de comprimi-los. Então, isso é uma forma de quê? De mostrar essa evolução. Então, nas aulas de introdução à computação, esses elementos podem ser mostrados de modo que os alunos percebam que houve uma evolução e que muitas vezes a ideia da coisa permanece. Por exemplo, o conceito de cartão perfurado é utilizado até hoje. Quando a gente faz o Enem, por exemplo, a marcação do gabarito para o leitor óptico distinguir e ler é semelhante ao funcionamento de um cartão perfurado. Inclusive, em vestibulares, né, antes do Enem, literalmente furavam a resposta no gabarito. É a mesma tecnologia. É perceber que as coisas não surgem do nada, mas sim evoluem. Ah, mas aí vocês podem me perguntar, e aí uma foto não serve não? Na hora que você está numa sala de aula e que o aluno tem a oportunidade de ver aquilo, de manipular, de sentir o peso, de entender como a coisa funciona, muda completamente. Sem falar, né, na acessibilidade envolvida. Poder incluir melhor uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, na sua sala de aula, é tornar a aula mais acessível. E isso é super importante e extremamente necessário. Beleza. E o que é que a gente faz com esses equipamentos velhos? Vai servir só para mostrar? Aproveita para quê? Fora de ser um museu. Então, gente, a gente tem inúmeras possibilidades. A gente tem a parte de reciclagem enquanto mercado. Quer dizer, esses equipamentos são feitos de metais, plásticos, todo um conjunto de elementos eletromecânicos. Então, você tem vários tipos de materiais, parafusos, hastes, pedaços de metais, arruelas, que podem ser reaproveitados enquanto parafusos, arruelas, ou seja, enquanto o mesmo material e propósito que ela é feita. Então, você pode vender no peso para reciclagem mesmo, em termos de derreter e fazer outros objetos. Tem também uma verdadeira mineração dos tempos modernos, já que as placas de computadores têm polímeros recicláveis, materiais nobres recicláveis, né, metais. A gente tem ouro nos contatos, prata, cobre, platina, e nos próprios chips, né? A gente tem vários outros materiais, tem manganês, tem óxido de ferro, zinco, silício. Então, tudo isso você consegue separar. No caso, você não, né? Uma empresa especializada, enfim. Inicialmente, essa reciclagem tinha um custo muito alto. Ninguém imaginava reciclar isso, porque ninguém imaginava que o fator de escala de produção ia ser tão grande. Atualmente se fabrica chips de uma velocidade enorme, o volume físico é muito grande. Então, isso interfere até nas relações de poderes entre os países. Mas isso aqui já é outro tópico. Como elemento didático, você pode aproveitar os equipamentos em parte de sua função. Por exemplo, um drive tem um motor. Esse motor é um motor de passo de alta precisão. Então, você pode usar ele em robótica, em bombas peristálticas, em outros projetos. Então, você recicla aquela parte mecânica, aqueles eixos, aquela estrutura, para criar elementos pedagógicos.
é alongar essas teorias cognitivas educacionais de Piaget e de Papert, não só para a educação infantil, é estender para a educação de jovens e adultos a mesma filosofia de aprender fazendo. Então, é a ideia de construir o conhecimento literalmente. Da mesma forma que dá para ensinar geometria para a criança através de dobraduras no papel, né? Sei lá, faz um aviãozinho de papel, a criança brinca com o avião de papel, depois desdobra e faz, aqui tem um triângulo, etc. Então, é possível, da mesma forma, né, ensinar a história da computação e muito mais fazendo essa transdisciplinaridade numa disciplina de hardware ou numa oficina, num minicurso. Dá para lançar vamos construir um robô? Aí você pega 2 motores de passo que tinham nos drives antigos, você desmonta um drive, fala da história do drive, do armazenamento, mostra os padrões de parafusos, os padrões de rosca, aí já dá uma entrada na mecatrônica. E como é que a gente controla o motor? Aí já coloca 2 rodinhas aqui e tal. Dá para lançar desafios com certos objetivos. Por exemplo, eu quero um carro que pesa até 1 quilo, com 2 motores de passo, que com tal característica, usando tal sucata. Então, e usa a informação que a gente tem, né, atualmente na internet globalizada para realimentar esse sistema. Então, bota a referência do motor antigo na internet, já acha o datasheet do controlador. Então, já envolve eletrônica, projeto pessoal. As possibilidades são muitas. Então, claro, dá para fazer também coisas mais simples, né? Um projeto de especialização matemática que meu pai fez, por exemplo, ele usou um computador que não tinha nem USB. Usou a porta paralela, que era usada numa impressora, que no caso o padrão paralelo, que hoje em dia já é serial, né? Que hoje em dia para DisplayPort, para redes, é um padrão serial. Então a gente usou isso para simplificar o circuito. Eu digo a gente usou porque ele sempre teve a iniciativa e o cuidado de sempre me inserir. Então, mesmo não entendendo muito na época, eu sempre ajudava, de alguma forma participava. Quando eu estava preparando essa palestra e mostrando para meus pais, eu me liguei que ele utilizava justamente essa teoria construtivista, essa teoria construcionista comigo aqui em casa, porque eu sempre tive muita curiosidade de fazer e de construir as coisas. Enfim, tinha 8 bits. Então, esses bits, eles foram usados para controlar um hardware totalmente de sucata, a direção de 2 motores e o sobe e desce de uma caneta. E com isso, a gente reproduziu na íntegra o experimento da Turtle de Papert. Então, nós pegamos o logo, a linguagem da tartaruguinha, que eu falei no início, e mostramos funcionando, riscando algo no papel. E com isso, você aprendeu o quê? A controlar motor, como funciona a interface, como funciona o motor. E as pessoas da especialização dele eram da área de pedagogia, então ficaram encantados em ver essa aplicação da tecnologia. E eu lembro até hoje que na época, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu levei para o colégio e tudo. Fiquei toda fofa mostrando para meus colegas e professores. E eu tenho aqui, isso aqui, cadê? É uma forma de bolo, certo? Que a gente utilizou. Esse hardware, no caso, é sucata, certo? De carrinho, aqueles carrinhos de 99, sabe? A rodinha e os motorzinhos. Aqui também, aqui foi uma estrutura de madeira que a gente fez e uma caneta. Então, o movimento de sobe e desce dessa caneta era controlado por a gente. E aí, aqui embaixo a caneta ficava, a gente colocou uma cartolina embaixo e de acordo com os comandos que fizemos no logo, a tartaruguinha andava e desenhava, da mesma forma que o experimento de Papert. Foi incrível. E não só sucata eletrônica de alta tecnologia. Dá para pegar um motor de liquidificador e fazer uma serrinha, uma lixa, transformar em ferramentas. Então, você vai ter um olhar mais criativo a respeito desse imenso mar de consumo que a gente vive hoje, né? Você vai dar uma sobrevida e ter um olhar consciente sobre tudo isso. E a essa altura, né, vocês já perceberam que meu pai é que nem um professor Pardal.
E eu sou um pardalzinho, viu, minha gente? E o que estamos fazendo no momento, por exemplo, é justamente isso que eu falei. A gente está usando o motor de uma máquina de lavar, que a gente pegou na sucata, canos PVC de diferentes diâmetros e folhas de lixa para fazer uma lixadeira. Deixa eu só pegar aqui o motor. Aqui, tá o motor, certo, de um tanquinho daquele de lavar. A gente colocou uma haste aqui, certo? A gente tá vendo ainda como a gente vai ligar na energia, se vai ser um pedal, se vai ser um botão do lado, etc. E a gente tem aqui canos de PVC de diferentes diâmetros. E nesses canos de PVC, a gente vai colar uma lixa, certo? Uma folha de lixa. E dessa forma, né? Deixa eu ver se entra aqui. A gente vai ter uma lixadeira vertical, né? De tambor. Eu acho que é assim que se chama o nome da peça. Então, dependendo da peça que eu queira lixar, né? O diâmetro da lixadeira vai ajudar bastante a finalizar aqui nas linhas e tal. Então, é realmente uma sobrevida, uma reciclagem criativa que a gente está dando. Mal posso esperar para terminar, inclusive se quiserem acompanhar no Twitter, que eu acredito que vou postar por lá. Aqui. Além disso, né, é super importante despertar o pensamento crítico a respeito das relações de poder e capital entre os países produtores de tecnologia e de insumos tanto minerais quanto humanos, né, das relações trabalhistas, exploração de mão de obra em países pobres, dos caminhos tortuosos entre a globalização enquanto promessa descentralizadora, produtora da paz e tal, e a atual centralização, né, maciça, tanto da produção de certos insumos de valor agregado, quanto da tecnologia. E ufa, né, gente? Deu para perceber que as possibilidades de uso da sucata são infinitas. E fica aí na imaginação e criatividade da gente. A gente pode discutir inúmeras coisas enquanto professores, enquanto alunos, utilizando uma sucata tecnológica. Aqui no slide, né, é o impacto ambiental e o gerenciamento de resíduos. Qual é a forma correta de descartar um resíduo tecnológico? A gente tem alguma ONG, alguma iniciativa governamental para isso? Quais são os impactos que o chorume daquilo descartado de forma errada tem no meio ambiente? A gente tem aí a reciclagem criativa não somente na construção, mas e se eu quiser pegar uma plaquinha e transformar num brinco? Eu posso, não posso? A gente tem as relações de trabalho e poder, né, que é sempre interessante nós entendermos o impacto social daquilo que a gente faz, daquilo que a gente estuda e trabalha para, né? E a que custo evoluímos. E a obsolescência e consumo, que aí já dá para a gente pegar outro viés na questão de obsolescência programada, de eletrônicos e como isso afeta o meio ambiente, o consumismo e o capitalismo, como isso influencia, né, a indústria de eletrônicos e por aí vai. Então, as possibilidades de uso da sucata são infinitas e fica aí na imaginação e na criatividade da gente. O importante é utilizá-las e despertar esse pensamento crítico através de tudo que as envolve. Então, gente, muito obrigada aí por me escutarem. Eu estou aqui à disposição para perguntas. E ele, mil perdões inicialmente, eu vi aqui, né? Olha a forma como tá, né? Pois escrito. é. Eu olhei, eu fiquei, meu Deus do céu, mas vai ser. Desculpa, Iele, eu sei o quanto. Eu, né, com esse nome. Pois é. Né? O pessoal fala que o nome é seu Radija, Cadídia, então mil desculpas. Você está respondendo tudo próximo, não é? Exatamente, então mil desculpas mesmo. Iele, sem problema nenhum. Inicialmente, eu vou trazer aqui um comentário super bacana. Na verdade, você tem já uma série de fãs, né? Por essa
competência que eu chamo de universitária, acadêmica, né? Olhar onde está, ou como nasce a ciência da computação, porque quando a gente olha a ciência da computação, a gente vai olhar para as máquinas, né? A gente olha para a arquitetura do computador, né? E aí você nos trouxe aqui uma linha do tempo, uma evolução em termos de suportes para dados, digamos assim, já que a gente está falando, né, hoje de manhã foi uma palestra incrível sobre dados, né? Nós estamos aqui num evento, o maior evento da América Latina, com uma linguagem de programação, que é Python, mas a gente depende de processamento, né? Essa unidade geral de controle em termos de arquitetura de máquina, ela é entendida na ciência da computação. Então, que bacana essa sua inteligência e trazer para a gente exatamente o que hoje é uma questão de sustentabilidade. É o nosso Muito papel obrigada. o nosso papel social com relação às tecnologias, né? O que fazer com elas, né? De que forma que a gente pode, de que forma também a própria ciência da computação evolui e trabalha com elementos, né, da tabela periódica que vai também aí, né, otimizando também essa questão do lixo tecnológico, lixo entre aspas, né? Vamos lá, você nos mostrou aí nem que seja assim como foi o comentário do Murilo, né? Ela tem um museu de tecnologia em casa. Adorei. Exatamente. O Isso vai verdadeiro museu aqui, viu? isso. Quando eu fui mostrando, eu digo, peraí, que eu vou trazer essa primeira entrada para a gente falar. Então, nosso muito obrigada. Vamos lá. Dandara comenta ali no nosso Discord, na nossa trilha Angélica Rose, né? Ela é orgulho da Pai Ladies Paraíba. Muito bom, muito inteligente e belíssima. Saudades, saudades. Muitíssimo obrigada. Olha, Dandara é uma grande inspiração na nossa comunidade. E eu não vou negar que eu mandei umas 400 mensagens para ela, para ver se eu submetia essa palestra, fazer Dandara, pelo amor de Deus. Não acho que sou competente, eu não acho que tem a ver com a discussão de algo não tecnológico. E ela, mulher, entenda que todo mundo quer ouvir. Eu digo, tá bom. Eu fico honrada de estar aqui, né, nesse evento de porte enorme que eu sempre admirei. Meu sonho de princesa é estar lá em Manaus, né, ano que vem. Eu nunca imaginaria que eu, ainda no meio do curso, estaria aqui palestrando para gigantes da comunidade. E eu me sinto muito acolhida e muito feliz de estar aqui. E fica aí meu agradecimento à Dandara que possibilitou que eu não tivesse uma biloura de nervoso e realmente submetesse a palestra. Né? Mas, assim, parabéns, porque isso é a nossa formação. Quando eu falo nossa, porque eu também tenho uma formação, né, na academia, mas a formação acadêmica é essa, a gente conhecer a teoria, a existência, quem fala. Foi muito bom você trazer ali uma abordagem logo de início, que é a informática aplicada na educação. Né? Então, você trouxe ali teorias que a gente precisa compreender na hora que os engenheiros e os programadores estão desenvolvendo sistemas, a gente precisa olhar quais são as necessidades, né, de informação, quais são as necessidades dos usuários, qual é a teoria do construtivismo, né? Nós temos aí Piaget, uma relação teórica, na verdade, que não são relações, são epistemologias, né, da ciência que a gente precisa compreender também como requisito e às vezes até funcional dentro da engenharia de software. Né? Isso é muito bom, porque daí a questão da gente construir sistemas e o usuário não identificar. Game, você trouxe o Scratch, caramba, que legal. Eu fiz uma disciplina na Universidade Federal de Santa Catarina, chamada Informática Aplicada à Educação. Quando foi o final, agora vocês vão construir um software. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha uma semana, eu digo Scratch! Certíssima, certíssima. Muito bom de usar. Isso, para a gente entender essa modulação. E outra, tem todo um procedimento, não é só, tem o design, tem o comportamento, tem a lógica, né, daqueles sistemas, muito bom. Voltando para o chat, na verdade é para o nosso diálogo aqui, né? O Olavo Lucas comentou o seguinte: peguei o final da época da fita cassete.
e disquete quando era criança. Mano, eu tô me sentindo velho. E aí, vou fazer uma pergunta para ti. Você é super nova, né? Como é que você abstraiu essa evolução, né, de tecnologias e como é que você se vê hoje, assim, não, eu tenho certeza que não é só aqui para gente, mas você é uma fonte de conhecimento, né? Qual seria, assim, como é que você vê essa questão da evolução tecnológica? A gente acompanha? É importante a gente saber do passado? Como é que você se depara com, assim, esse comentário do tipo assim, tô me sentindo velho. Eu acho que a tecnologia, né, ela evolui a passos muito largos e eu acho que é muito importante a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente está indo e os custos disso na sociedade e no meio ambiente. É entender que, tipo, poxa, meu computador ligou, tem uma interface linda, parabéns. E não é assim. Teve o trabalho e o pensar de muita gente, de muitos desenvolvedores, de muitas pessoas seguindo padrões, quebrando padrões e por aí vai. Então, na questão de abstrair a evolução tecnológica, eu acredito que o uso, o ter esse material aqui em casa, né, meus pais como professores, me ajudou muito, sabe, tocar, sentir o peso, manipular. E outra coisa é entender que tudo evolui e que, ao mesmo tempo, a importância da gente ter e ver de onde a gente veio. Eu acho que é por aí. A história da computação é incrível e deve ser ensinada para todos. Muito bom, Yeli, seu ponto de vista. Às vezes a gente se pergunta assim, né? Por exemplo, entrou num determinado curso, seja qualquer área de conhecimento, e tem lá a disciplina Introdução à Informática, né? Ou nas próprias formação de área de sistemas, Introdução à Computação. Eis o que você explicou agora, o embasamento, né? A gente precisa compreender, respeitar, pensar no lado socioeconômico, até político das tecnologias, né? Porque, por exemplo, a nossa comunidade, né, trabalha de uma forma colaborativa e esse movimento colaborativo ele surge ali da comunidade do open source, né? Há um tempo atrás o governo não, a gente vai ter sistema open source, ok? Começamos software livre, software livre, software livre, mas de repente agora a gente entra no novo, digamos assim, uma nova governança, e aí a gente já entra com sistemas proprietários, né? Então, assim, é importante a gente compreender, concordo com você, é muito interessante, no sentido de a gente também ter o pensamento crítico, né? Isso você falou de uma forma muito bem posicionada, parabéns. Muito obrigada. Disponha. O Olavo, ele até comenta, perdão, foi o Olavo, o Olavo, né, comenta assim, não, que ele falou, né, no comentário dele, que era a questão da fita cassete, estou me sentindo velho. Então, ele termina, né, sustentando o seguinte: prova de amor, a história, né, os contextos de uso das tecnologias. Prova de amor era dar uma fita cassete com as músicas favoritas que a pessoa gostava. Detalhes, né? Todas as músicas gravadas diretamente do rádio. Sim, você ficava esperando as suas músicas favoritas, né? Para ter a chance de gravá-las. Olha só, pela dificuldade também pelo aporte da nossa evolução com as tecnologias, né? Está aí um amor de prova, né? Uma prova de amor, né? Prova de amor. Com certeza. E às vezes parece surreal pensar que em poucas décadas a gente tem, sei lá, sistemas de streaming de música agora, faz o download assim. Às vezes nem precisa, é só usar a internet, não precisa nem fazer o download. É surreal pensar em que, o quê? 20 anos, 10 anos para isso acontecer. E também, ó, por exemplo, o que é que aconteceu com o mercado de fita cassete? Quem produzia, a indústria quebrou, o que rolou? Evoluiu para produzir outra coisa? Sabe? Entender o impacto das coisas em situações não somente da gente enquanto cientista da computação, mas enquanto sociedade. Aquela indústria quebrou em algum canto que afetou o PIB de algum país, mas ao mesmo tempo o negócio lá do streaming aumentou o PIB de outro canto. É surreal, as coisas são cíclicas e evoluem muito. Isso é muito legal de ver, de entender, de pesquisar.
que eu não sei de tudo, né? Não tem como saber de tudo, até porque eu nem peguei certas épocas. Mas a gente, enquanto cientista da computação, enquanto pessoa de tecnologia, tem um poder de transformação social muito grande. O que a gente desenvolve, o que a gente faz, o que a gente pesquisa, tem um impacto muito grande. E eu acho extremamente necessário a gente entender e estudar quais são esses impactos. Até para ver se dá o match com os valores da gente, né? Vou trabalhar numa empresa que não tem uma responsabilidade social? Não vou. Tipo isso. Sensacional, e ainda nos dá a deixa aí de uma pesquisa, de um mestrado, né? Isso é uma dissertação de mestrado, isso colabora com o O impacto artigo tá social. vindo aí, viu? Que delícia, que ótimo, muito bom. Inclusive, eu estava até pegando algumas fitinhas, ó. Esse daqui é da Panasonic, eu não tenho mais equipamento Que de leitura, legal! mas era onde eram filmados os vídeos aí. Olha só, Muniz, você perguntou onde estão? Estão guardados, guardando esses artefatos de memória. Mas vamos lá. O Murilo Viana pergunta o seguinte: como podemos incentivar, principalmente futuras gerações, a reutilizar as sucatas? Yeli? Eu acho que de uma forma bastante sutil, assim, na questão de estar, por exemplo, em casa. Você tem um filho. Seu filho quebrou o carrinho dele. E não tem como você consertar aquele hardware daquele carrinho. Mas o carrinho tem um motor. E aí, filho, o que, é que a gente consegue criar com isso? Sabe? Assim, enquanto educação de crianças. Seria uma coisa bem leve, bem tranquila. Colégios podem fazer a mesma coisa. Poxa, a gente tinha esse projetor aqui que quebrou. Vamos tirar aqui. Eu aqui em casa tenho uma caixa para futuros projetos que a gente saiu tirando, certo, de coisas que quebraram. Tem aqui umas arruelas de máquina de lavar, tenho, não sei nem o que é isso, mas tem muita coisa. Então eu fiz, o que é que eu tenho aqui agora? E o que é que eu posso fazer com isso? Então eu não digo nem vou transformar em uma ferramenta. Mas, poxa, eu tenho uma porquinha. Que tal pegar um arame e transformar em um menininho, em um boneco? Sabe, enquanto educar em casa. E nas universidades, né, nas instituições, eu acho que isso dá para ser incentivado da forma que eu falei antes, né? Pega uma disciplina de, assim, enquanto superior, né? Pega uma disciplina de hardware, faz essa transdisciplinaridade, já mostra que a gente tem muita coisa. Tem a questão da criatividade ser desenvolvida, por exemplo, a gente tem muita gente empreendendo hoje em dia, né? Muitos jovens empreendedores, então, poxa, vamos fazer ali um brinde de evento com uma placa de circuito que não serve mais, aí, sei lá, lixa e transforma em coração, sabe? As possibilidades são infinitas e elas se adequam ao ambiente que você está. Então, o grau de como é que eu digo? Menina, esqueci a palavra. O grau de abstração perante aquela sucata depende do meio em que se está. Se está numa instituição, se está dentro de casa. E o que mais a gente tem para trabalhar com isso. Então, eu acho que dá para ser incentivado de diferentes formas e isso depende do contexto em que você está inserido. Joia, joia, joia. Eu cometi aqui um embaralhamento e vou pedir desculpa, que comentário da fita cassete foi do Vinícius, né? E eu tinha falado, ainda está ali, na hora da gente puxar o chat ali, eu desculpa, Vinícius. E vamos lá, dando continuidade aqui, o Olavo, falando no Olavo, né? O Olavo fala, né, da obsolescência programada, né? Um item que nós temos quando estamos dentro das organizações e dentro das instituições, quando eu falo quando estamos, os cientistas, né, da computação, os analistas de sistemas, os programadores, eles precisam se atentar que há uma teoria relacionada a um tempo, né, o período relacionada à obsolescência tecnológica. E esse item, eles precisam estar dentro dos PDDI, né, que é o Planejamento Diretor de Tecnologia da Informação.
Isso. Então, na hora de construir esses documentos, que também são estratégicos, são planejamentos estratégicos do órgão ou da instituição, né? É preciso saber e fazer o controle dessa obsolescência, porque tem migração de dados, né? A gente vive hoje num mundo que é digital, 100%. Nem tudo, né? Nós temos aí uma política do governo forte, voltada para a economia, né? Que é a digitalização de serviços. Então, há muito legado ainda em termos de papel, né? Hoje, por exemplo, as universidades já estão trabalhando com os diplomas digitais, você mesmo, né? E ele vai ter aí um diploma digital, entre outras Pô, aplicações. mulher, tudo que eu queria era aquele papelzinho grosso para pendurar assim Ai, que delícia! no quarto. Vou ter que imprimir eu mesma. Como é que é, Mas né? é isso, né? Detalhe desse jeito, eu tenho um ali, eu digo, gente, peraí, o diploma foi da UNB, e eu disse, cadê a materialização? Cadê? Aí imprimiu o digital, eu digo, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Pois Bem, é. muito bom, Yeli. Então, nós estamos chegando agora ao final. Que dó, Pai Ladies linda, com esse brilho e essa inteligência. Obrigada, Tá, Yeli. muito obrigada. Obrigada, comunidade presente. Nós temos muito mais ainda hoje. E, Yeli, eu vou deixar com você as últimas palavras. Vou até sair da tela. Certinho. Não, por favor. Obrigada. Tchau. Então, gente, foi um prazer estar aqui conversando com vocês esse tema tão interessante. Me sinto muito feliz, eu acredito que essa palestra foi muito boa para a minha primeira palestra na Python Brasil. Espero, quem sabe, aí ano que vem estou por aqui novamente. Podem me procurar no LinkedIn, GitHub, Twitter e L Passos. Um nome diferente desse, gente, vocês conseguem achar. Então, eu estou aqui agradecendo aos intérpretes da palestra, foram incríveis, lindos, maravilhosos. Agradecendo aí o aconchego que o pessoal da Python Brasil dá para a gente, o apoio, sabe? Eu achei maravilhoso. E a todo mundo que está aqui assistindo, tirou aí seu tempo, dentre trilhas maravilhosas de conhecimento que a gente está tendo aqui na Python Brasil, para ver a minha palestra. Então, agradeço ao pessoal da infraestrutura aqui da live, que tem que respeitar, senão não daria certo. E mandar um beijo para todas as parentes, principalmente. E muito, muito, muito obrigada. Continuem aqui na trilha, vai vir muita coisa boa. Então, tchau, gente. Foi um prazer. Muito obrigada.